E a defensora pública Rosana Leite, coordenadora aí do Núcleo da Mulher, nossa convidada, a gente vai falar aí de alguns assuntos relacionados à violência contra a mulher, casos também de assédio sexual. Tem aí dados de uma pesquisa feita pela Consultoria de Recrutamento Executivo, mostrando que 34% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. E agora a gente conversa aqui com a defensora. Boa tarde, defensora. Boa tarde. Não diminuiu os casos? Não diminuiu e nós temos que saber muito bem, diagnosticar muito bem o que é assédio. Assédio no ambiente de trabalho, assédio em qualquer lugar. Então, são muitas as formas de assédio que as mulheres passam. Por exemplo, as piadinhas, fotografias no ambiente de trabalho. Então, todas são formas também de assédio que a mulher possa vir a sofrer. Agora, esse assunto veio à tona depois da acusação ao vereador Adevair Cabral. A imprensa sabe pouquíssimo sobre isso, é só o que diz o outro colega dele, que foi o que acusou, né, o Abílio Júnior. Mas segundo o vereador Abílio Júnior, a nossa reportagem ontem, ele dizia que esse assédio, esse suposto assédio, teria acontecido há mais de um ano, antes da lei da importunação sexual. Nesse caso, existe um prazo para se fazer boletim de ocorrência? Porque o maior questionamento que a população se faz, existe um prazo? Se perder esse prazo, o que acontece? Olha, Nayara, o que nós temos que saber é que eu não conheço o caso em si, eu conheço da mídia, tal como vocês também conhecem, então eu não conheço as provas do processo. Mas nós temos que deixar bem claro que o assédio sexual, ele acontece quando há um superior hierárquico que tenta um favorecimento pessoal em razão do cargo que ele ocupa, em razão do poder, ou ele tem uma ascendência sobre aquela servidora. Então, havendo essa ascendência, ou sendo um superior hierárquico com o favorecimento sexual que ele deseja, pode acontecer dentro do ambiente de trabalho o assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal. Agora, nós temos a importunação sexual, que é um delito que aportou no Brasil em 25 de setembro do ano passado, através da Lei 13.718, e que traz algumas situações que as mulheres passam em qualquer lugar, e que tenta o agente se favorecer sem a vontade da pessoa, sem a vontade da pessoa satisfazer o seu desejo sexual. Então, nós temos figuras diferentes. É claro que pode acontecer a importunação sexual em qualquer lugar. E o crime, nós temos que olhar a data do fato, porque a lei ela não retroage para prejudicar ninguém. A lei penal ela não retroage para prejudicar. Então, os crimes que aconteceram antes do dia 25 de setembro, quando não estava em vigor a lei 13.718, não são abarcados pela importunação sexual. Mas no caso, defensora, de se confirmar, se porventura vier a se confirmar o que tem sido denunciado até aqui sobre esse crime aí de assédio sexual. Porque aí é o seguinte, teve a denúncia lá, foi publicada já por toda a imprensa, sim. que teve uma influência aí, acaba sendo uma superioridade hierárquica, porque a pessoa diz que a vítima lá, a suposta vítima, não teria atendido quem teria tentado fazer lá ou praticar o crime de assédio sexual e por isso ela foi demitida. Aí comprova o caso, não comprova? Nós temos que olhar a data do fato. A data do fato, porque nós temos a prescrição. Delitos até 2 anos, como é o assédio, prescrevem 4 anos. Então, precisa se saber a data do fato para qualquer situação de punibilidade, no caso. Porque pode estar extinta a punibilidade. Eu não sei a data do fato, não sei se a imprensa tem essa data do fato, eu não falei com a vítima, não conheço as provas, mas o crime A data que foi divulgada foi uma data de 2017. Certo, não completamos 4 anos ainda. Não completou os 4 anos. Isso. Não prescreveu. Não prescreveu. Se for assédio sexual, se houve uma ascendência, se tem uma superioridade hierárquica, ainda não há prescrição se for capitulado como assédio sexual. E é bom a gente diferenciar, porque muitas pessoas ligam até o fato de aparecerem supostas vítimas, outras vítimas, e lembram de outros casos, como o caso do João de Deus,
o caso do Neymar, mas são outras denúncias. Ali no caso do João de Deus, ali é estupro, a denúncia é estupro. É estupro do Roger Abdelmaci, são situações de estupro que as mulheres passaram e ali também eles ocupavam uma posição de superior, né? O João de Deus tinha uma posição de superioridade mas ali foi configurado o estupro, que é até diferente do assédio, mas eu estou dizendo que a dificuldade dessas mulheres de buscar um amparo do poder público. O Roger Abdelmaci era um médico extremamente conhecido na reprodução e o João de Deus era conhecido espiritualmente. Então, ele tinha outro tipo de ascendência e que dificultou a denúncia daquelas mulheres, mas que ainda bem que tenha acontecido. E as mulheres ainda continuam com receio de denunciar o agressor? Muito, muito, porque a palavra delas, Lúcio, não tem a valia que nós gostaríamos. Eu estava explicando para a Nayara que a palavra da vítima tem grande valor, porque o assediador, o assédio sexual, a pessoa que pratica o delito do crime sexual contra alguém, ele não procura testemunha. Geralmente acontece entre quatro paredes. Às vezes se consegue uma testemunha. Então, corroborando com os demais meios de prova, a palavra da vítima tem grande valor, porque não pode ficar sem pena um crime grave como esse. A senhora fala que tem grande valor para a justiça. Para a justiça. Esbarra num outro problema, a sociedade que às vezes julga e transforma a vítima na culpada. Isso. Nayara, nós vivemos numa era de pós-verdade, então nós não sabemos diagnosticar, a sociedade está naquela situação de não saber diagnosticar o que é verdade, o que é mentira. Nós recebemos, compartilhamos mensagens diariamente, então fica realmente difícil saber o que é verdade e o que é mentira, mas que as mulheres são julgadas antes de mais nada, elas são. Nós temos que pensar muito bem quem é a vítima e quem é o agressor quando se fala em delito sexual. Deixar bem claro que as mulheres estão sendo vítimas, sim, todos os dias e que a palavra delas tem grande valor. É claro que nós temos que pensar na outra parte, se não houve alguma forma de machucar esse agressor, o tornando vítima, nós temos que pensar em tudo. Por isso, o contexto probatório tem que ser firme, tem que ser forte, para que inocentes não sejam punidos também. Quer dizer, de um lado a palavra da vítima, de outro a palavra do agressor, Isso. Mas são necessários também, no mínimo, indícios da indícios, prática desse indícios suposto da prática, crime. Como era o comportamento das partes, o porquê dessa situação, como aconteceu. Então, tudo é importante para saber se de fato aconteceu ou não esse crime tão grave. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada.